Muito boa tarde, ou muito bom dia. É um prazer enorme eu poder estar aqui com você. Meu nome é Sérgio Paiva. Venho aqui dar início a mais uma lição do nosso chá espiritual. Chá espiritual significa conhecimento, habilidade, atitude inspiradas ou inspirado nas Sagradas Escrituras. Então hoje vamos mais uma vez partilhar uma lição baseada no mesmo nas Sagradas Escrituras e aplicando no nosso dia a dia ou na nossa vida. Então o título da partilha de hoje é Fuja da Mulher do Potifar. Talvez fazer uma rápida introdução do título. A gente vai falar aqui de fato desta figura mulher do Potifar como algo que é real, que está na Sagrada Escritura. Mas a mulher do Potifar, já digo, vai representar aquilo que eu chamo a força do mal. A maldade que paira no nosso universo, às vezes na nossa casa, nos nossos vizinhos, na nossa comunidade. Então, há forças de mal que muitas das vezes estas forças do mal são incorporadas numa figura ou numa pessoa. E essas forças do mal tendem a atrair o seu próximo, a atrair outras pessoas exatamente para fazer o mal. Então aqui vamos trazer esta figura da mulher Potifar, que representa uma força do mal, e vamos ver o que é que ela fez, e daí vamos tirar algumas lições. Não só vamos falar da mulher do Potifar, mas também vou falar de um rapaz sem juízo, e vermos, né, que essas forças do mal querem nos atrair, querem atrair as pessoas que elas estavam lá, querem derrubar. Então, há que nós fugirmos destas forças do mal. Por isso eu disse, fuja da mulher do Potifar. Podia ter dito, fuja da maldade. Então, há uma história bíblica que está em Gênesis, um acontecimento bíblico que está em Gênesis 39. Eu vou ler Gênesis capítulo 39, do versículo 2 a 7. E nesta parte, eu vou chamar esta parte a sedução da mulher do Potifar, ou vou dizer assim, a sedução da força do mal. Então, aqui em Gênesis 39, digo, capítulo 39, versículo 2 a 7, que vai passar aí na tela, e permitam-me que eu leia, diz o seguinte: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou seu cuidar da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deita-se comigo. Uau, esta é uma história no mínimo dramática. Fala aqui do José. Este acontecimento, esta passagem fala do José. O José que estava a ser grandemente abençoado por Deus, ele em algum momento é levado, na altura, como um serviçal, como um escravo, vai trabalhar na casa do Potifar. Potifar era um chefe, um dos grandes chefes do exército, e o José é posto dentro da sua casa. E porque ele estava a prosperar no Senhor, o Potifar, o tal senhor, deixa a administração de tudo o que ele tinha
nas mãos de José. É nesse contexto que José está lá, administrando aquilo que são os bens, prosperando, porque ele mesmo, José, era uma pessoa abençoada pelo Senhor, de tal forma que as coisas do tal senhor Potifar começaram a crescer. Começou a ser abençoado tanto em casa como no campo. Até uma história ou um acontecimento, assim, permite-me dizer, bonito. Mas repare aqui nesta passagem, que fala já de algumas características de José. Diz que a Bíblia mostra que ele era atraente e de boa aparência. E, passado algum tempo, a mulher do seu senhor, a mulher do seu patrão, neste caso a mulher do Potifar, começa a cobiçar ao José. De tal forma que esta cobiça a leva a convidar o José para deitar-se com ela. Em outras palavras, era sua patroa que queria deitar-se com José. Qual seria a tua posição? Então aqui estamos a ver uma força do mal dentro do trabalho de José, cobiçando ao José, puxando, querendo atraí-lo, convidando para que o José caísse no mal. Irmãos e irmãs, meus amigos, é exatamente assim que atua a força do mal. É um ímã que procura atrair a sua pressa. É um ímã que procura seduzir, cobiçar, te fazer cair. Isto é que cada um de nós está sujeito neste mundo. Forças do mal incorporadas noutras pessoas que procuram nos convidar, nos atrair. Não falo aqui só do ponto de vista de cariz sexual. Forças que te fazem você ir roubar, ir mentir, prostituir-se, tudo que é mal. Sempre vai haver alguém que está possuído e que leva-nos à atração. Algumas vezes essas forças do mal também estão na sua mente. Elas em si mesmo procuram atrair-te. Então, como a gente fugir disto? Como a gente superar, escapar disto? Então a Bíblia aqui vai apresentar, através deste livro de Gênesis que estamos a ler, como é que José, de facto, pode ter escapado. E ele escapou, é uma boa notícia. Mas como foi? Então, o meu segundo ponto é como fugir do mal. Como fugir da mulher do Potifar. No versículo 8 vem a resposta. Diz o seguinte: mas ele recusou-se e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma. Meu patrão não se preocupa com coisa alguma em sua casa. E tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Já havia, fazendo aqui um parênteses, que José podia ter tudo, mas não devia tocar naquela mulher. Por quê? Continuando, é a mulher dele. Então, ele continua, diz: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? É uma questão que ele se faz. Assim, embora ela o insistisse, ou insistisse com José, dia após dia, ele recusava-se a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ela entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. A mulher do Potifar sempre insistia no José. E uma dessas vezes ela entra para fazer os seus afazeres.
E a senhora estava lá. A senhora insistia com ele, dizendo deita-se. Mas aqui vamos ver como é que José escapou dessa mulher. A Bíblia começa, eu vou preferir usar o versículo 9, quando ele dá a explicação que ele estaria ali, tinha tudo nas suas mãos, mas que o seu senhor, o seu patrão neste caso, tinha dito a ele claramente que não podia tocar naquela mulher, ele cumpriu, mas o mais importante, ele teve que puxar da identidade, a identidade espiritual, a identidade divina. Quando ele diz, como poderia eu então cometer algo tão perverso contra o Senhor? Então, claramente está-nos a ensinar que o José não iria dormir com aquela mulher, não só pelas ordens do seu patrão, mas sobretudo, dormir com aquela senhora significava cometer algo tão perverso, tão pecaminoso, pecar contra Deus. Então ele puxa da entidade divina. Ele saber quem é Deus e ele saber quem ele é. Então, um dos primeiros princípios ou formas de fugir do mal é você entender a identidade de Deus. Deus é santo. E porque Deus é santo, e porque um homem e mulher é feito à semelhança e imagem do Senhor, então significa que eu também tenho que ser santo. Eu só vou me relacionar com uma mulher dentro do casamento. Uma única mulher. Então, neste capítulo, neste livro, José, para fugir, primeiro começa por buscar-se, aliar-se, estar na boleia da identidade de Deus. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio que faz com que José, ou fez com que José fugisse da força do mal, é, a Bíblia diz que ele recusou. Recusar é não aceitar, é negar, é dizer não. Não, a força do mal está ali perto. Às vezes, como eu disse, está no teu pensamento, é dizer, não vou cair nisto, não vou tocar neste mal, não vou deixar que este mal me vença. Às vezes o mal está em formato de inveja sua, está em formato de ódio, está em formato de cobiça, está em vários formatos, está em outras pessoas também que vêm te convidar. Então você tem que ser capaz de dizer, recusar-se, dizer não, não, eu não posso cair neste mal. É o segundo princípio, recusar-se. O segundo que nós vemos aqui, no versículo 10, é ele evitava ficar perto dela. Evitar ficar perto do mal. No versículo mostra que ele evitava ficar perto dela. Então, o José fazia tudo mais alguma coisa para não estar perto da mulher do Potifar, da mulher do seu patrão. Então, o princípio é evitar estar perto do mal. Uau! Uma das formas que faz com que a gente, ou pode fazer com que a gente fuja do mal, é não ficar perto do mal. Onde o mal está, eu fujo. Se o mal vem neste caminho, eu vou pelo outro caminho. Se o mal está na minha mente, eu tenho que arranjar maneira de pensar outra coisa para fugir do mal. E o quarto que nós podemos ver aqui é exatamente fugir. Parecem coisas parecidas, mas quando a mulher do Potifar tentou pegá-lo, ele fugiu. Tanto mais que deixou parte da sua roupa, o manto, como se fosse uma bata, deixou lá, fugiu. Porque viu que aquela senhora estava de fato a insistir. Então é assim que o José escapou do mal. Primeiro, entender a sua identidade. Entender a identidade de Cristo ou de Deus, que Deus é santo. E saber que ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele tinha que ser santo também. Por isso não caiu mal. Segundo, é recusar.
literalmente recusar, dizer, eu não quero. Terceiro, não ficar perto, vamos assim dizer, não ficar perto. E o quarto é fugir. Só assim é que, estrategicamente, você pode fugir do mal. Eu queria dar uma história também que está, eu chamo do rapaz sem juízo, que você pode ver em Provérbios 7, versículos 7 a 13. É um rapaz que é chamado sem juízo porque ele não entendia estes princípios que aqui o José traz. E o final foi dramático para este rapaz sem juízo. Esteve numa situação quase parecida à de José, mas este já nós chamamos o rapaz de sem juízo porque ele acabou caindo. Você pode ver este episódio, se assim digo, em Provérbios 7, Provérbios capítulo 7, versículo 7 a 13, diz o seguinte: E vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. É a própria Bíblia que fala isso. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crespo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é uma espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: não vou continuar, você pode continuar. Esta passagem já mostra um outro cenário, em que o jovem, no versículo 12, conseguiu ser pego pela mulher. Agarrou o rapaz, beijou. Mas lá vimos que no José, a mulher do Potifar não, até pegou o José, mas não conseguiu beijar como essa forma, e até o José fugiu. Essa história é muito diferente. Este é um rapaz sem juízo. Por que sem juízo? Ele não usou aqueles 4 princípios que nós vimos para fugir do mal. Não entendeu a sua identidade. Não entendeu a identidade de Deus em ser santo. Por quê? Porque primeiro, ele está a andar em direção a uma rua onde ele conscientemente sabia que estava lá a outra mulher do Potifar, outra força do mal. Estava lá uma prostituta, como a Bíblia escreveu. Ele sabia disso. Mas como que vimos nesta passagem? Ele caminha em direção à força do mal. Um lugar que não é santo. Porque quem sabe que é santo, como Deus é santo, não pisa em lugares de maldade. Não entendeu a sua identidade, ou a identidade de Deus, para moldar a sua identidade de santidade. Ele não recusou, houve um desejo no coração dele de ir se encontrar com essa prostituta claramente. Começa pelo desejo. É aí que ele não usou o princípio da recusa. Dizer, sim, o desejo está cá, mas eu não quero sentir isto. Não quero ter esta vontade de fazer este mal. Ele não recusou. O terceiro princípio que ele também não usou é ficar perto, ou evitar ficar perto. O princípio que nos ensinava evitar ficar perto do mal, ele não usou. Ele, aqui mostra nessa passagem, que ele aproximou-se àquela mulher. Não usou o princípio de evitar ficar perto. Ele quis ficar perto. A passagem não mostra que ele fugiu quando foi agarrado com esta mulher. Praticamente essa mulher teve a ousadia até de beijá-lo. Beijar o mal, beijou a ele. Ele não fugiu. Então, quando eu e você não entendermos estes princípios, esses 4 princípios anteriormente explicado, você ou eu iremos claramente ser derrotados pelo mal, pela mulher do Potifar.
pelas forças do mal que pretendem atrair. Então eu amo muito a você. Estamos numa batalha espiritual muito forte. Precisamos fugir destas forças do mal. É uma batalha dia após dia. O mal está pronto, está sempre querendo nos atrair. Para também estarmos na gangue, na lista dos maldosos, na lista dos sem juízos. Mas podemos imitar, podemos basear a nossa fé na Bíblia e poder entender exatamente esta passagem de Gênesis em que o nosso amigo lá, José, conseguiu escapar. Podemos evitar ser este rapaz ou mulher. Podemos, como homem ou como mulher, evitar ser rapazes ou mulheres sem juízo. Significa que nós temos capacidade de lutar contra o mal. Basta você querer, basta você acreditar e pôr em prática estes princípios bíblicos. Até a próxima. Um forte abraço.